Olá, presbítero Rinaldo Alves de novo aqui com vocês. Hoje estaremos dando continuidade à série Testes de Estresse. Hoje nós iremos falar sobre o teste do poder político. No vídeo da parte 1 nós já colocamos sobre levando o corpo ao limite. Se ainda você não assistiu, quero convidar você a assistir esse vídeo. É só clicar aqui que você vai ter acesso ao vídeo à parte 1. Depois você estará retornando aqui para a parte 2 para que você possa continuar aprendendo sobre essa passagem espetacular que está escrita no livro de Lucas capítulo 4, que é a tentação de Jesus no deserto. Hoje iremos falar sobre o poder político, porque Jesus ele já tinha sido tentado, agora com a fome, passando em uma situação extrema, ainda conseguiu responder as perguntas com um pensamento filosófico, com um pensamento muito aprofundado e inteligente. Jesus agora ele é submetido a outro teste também muito profundo, que seria o teste do poder político. Agora a ambição humana é aflorada, é levada ao extremo. Agora a emoção simplesmente é levada ao limite. E o intelecto agora ele é levado ao prazer. Na verdade, a humanidade, as pessoas desejam um poder, desejam conquistar diversas coisas, deseja simplesmente crescer. E, infelizmente, muitos querem esse poder a qualquer custo. No livro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 ao 8, vai descrever essa passagem que Jesus agora é tentado a obter todo o poder político de todas as nações, as suas glórias. Simplesmente um teste de autocontrole, um teste de equilíbrio, simplesmente muito complexo, porque na verdade nós perdemos o controle com situações simples, situações do cotidiano, às vezes com o filho, com o vizinho, até mesmo com um afazer do seu trabalho, da sua casa. Situações acabam tirando ali a nossa paciência, causando estresse, e nós perdemos o controle, não é mesmo? Você diversas vezes, eu acredito que você já perdeu o controle e acabou se irritando com alguma coisa simples. Porque na verdade os homens eles dão tudo por poder. As pessoas simplesmente traem as outras por poder, destroem princípios, simplesmente passam por cima da ética, acabam controlando as pessoas. Infelizmente, essa briga por poder, as pessoas denigrem, as pessoas simplesmente acabam com a reputação das outras em troca de poder, em troca de conquistas. Muitos chegam até a fomentar grandes guerras. Um exemplo eu posso citar para você, o Mao Tse Tung. Era um filho de um camponês, um rapaz simples, passou por diversas situações constrangedoras na sua adolescência. Porém, um dia ele chegou a conquistar o poder, se tornou presidente da República Popular na China. Porém, depois de chegar ao poder, ele deixou a sua humanidade de lado e começou a perseguir todos os opositores, todos aqueles que pensavam de uma maneira diferente. E, segundo a história, mais de 77 milhões de pessoas perderam a vida devido à sua liderança. Também não podemos esquecer do jovem Adolf Hitler, um jovem comum de classe média que perdeu seu pai ainda na adolescência. Agora, ao chegar ao poder, ao conquistar ali o poder na Alemanha, simplesmente ele foi um líder dos principais regimes totalitários do mundo, levando à morte de mais de 20 milhões de pessoas. Infelizmente, muitas pessoas, além de perder a humanidade, destruírem a ética, destruir princípios, valores, eles acabam simplesmente deixando a parte humana e deixando que o poder político domine simplesmente os seus corações sem pensar no próximo. Jesus queria ser apenas amado e amar, contribuir com as pessoas, ajudar as pessoas, os sedentos, os carentes, aliviar a alma daqueles que estão cansados, limpar as lágrimas daqueles que choram. Jesus fez algo extremamente diferente, porque nós costumamos ver as pessoas hoje em dia, os empregados querem se tornar empresários, os empresários querem se tornar políticos, muitos políticos querem se tornar reis, e muitas pessoas que de todas as classes querem se considerar deuses, sem considerar o direito, o dever, o que as outras pessoas também precisam em compartilhar
em viver em plena sociedade. Quando essas pessoas são confrontadas, elas não pensam duas vezes em usar o seu poder e a sua influência para denegrir, para destruir a imagem de outra pessoa, ainda que não seja um poder tão influente. Mas as pessoas simplesmente, muitas vezes, esquecem de ser simplesmente humanos, usar a humanidade, usar simplesmente a compaixão ou até mesmo a empatia com as outras pessoas. Jesus ele poderia ter absorvido esse poder político de todas as nações, porque preste atenção, Jesus ele viveu apenas 33 anos aqui na terra. Os primeiros 30 anos de idade ele estava se preparando. Jesus agora ele só tinha 3 anos de ministério, 3 anos para divulgar o reino dos céus nos 4 cantos da terra. Era muito pouco tempo. Jesus, se ele tivesse aceitado esse poder político de todas as nações, ele poderia divulgar o seu reino em poucos dias, simplesmente porque ele poderia usar o poder e a glória que nunca nem um imperador, nem um César, nem um rei, nem um faraó, nem um poder político já foi capaz de conquistar em grande escala como Jesus teve a oportunidade. Jesus aí ele apresenta um equilíbrio espetacular. Jesus simplesmente rejeita esse poder. Jesus não aceita. Pilatos parecia uma criança perto dele pela sua maneira de agir. Herodes Antipas parecia um menino impressionado com as suas ações, porque ele estava como um ser humano, mas um ser humano que tinha um autocontrole, que era feliz, sem precisar denegrir, sem precisar deter todo o poder da humanidade. Jesus agora, para o espanto de todas as ciências, Jesus recusa esse poder e simplesmente ele traz esperança para a humanidade. Mesmo que nós sejamos imperfeitos, sejamos limitados, mas Jesus nos mostra que é possível ser feliz, mesmo em tamanhas limitações. Jesus, em vez de escolher esse poder político, dominar todas as nações, todos os reinos, dezenas, centenas de exércitos para propagar o seu evangelho, Jesus agora escolhe uma missão muito difícil. Ele escolhe 12 homens que não eram preparados, não eram influentes. A grande maioria deles era apenas pescadores comuns de peixe. E agora Jesus escolhe 12 homens para preparar, para que esses homens, na sua partida, pudessem continuar com a pregação do Evangelho, dizendo que Jesus pode transformar, dizendo que Jesus nos compreende e simplesmente tirando aquele vazio que existe no nosso coração, preenchendo com alegria. E Jesus, com essa missão impossível, e esses 12 homens foram capazes de simplesmente influenciar todo mundo. Você está ouvindo essa palavra hoje porque nós todos fomos influenciados por essa palavra, porque Jesus simplesmente ele foi, mas deixou seus discípulos para que continuasse a pregação do Evangelho. E no livro de Mateus, capítulo de número 20, versículo 28, Jesus disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Nossa, que exemplo impactante! Jesus, o Rei, poderia dominar todos os poderes do mundo, dominar todas as nações e as suas glórias. Jesus agora escolhe sarar o coração das pessoas que estão feridas, sarar a alma, mostrar que ainda é possível escrever uma nova história, mesmo com um passado tão triste. Jesus agora escolhe apagar os traumas vivenciados por diversas pessoas e agora possibilitar agora a esperança no coração dessas pessoas para simplesmente viverem um novo de Deus, viverem simplesmente situações totalmente diferentes do que a sociedade desejava, que a sociedade esperava para aquela pessoa. Jesus escolheu você em troca de todo o poder político, e mesmo que as pessoas olhem para você e não consigam enxergar simplesmente a pessoa que você é de verdade, porque as pessoas olham simplesmente a aparência, elas julgam pelo que elas acham que é certo, mas na verdade Deus ele te conhece, Deus ele sabe o seu verdadeiro valor e ele decidiu enxugar as tuas lágrimas e ele está simplesmente te proporcionando vida, a cada dia uma nova esperança para recomeçar, mesmo que você tenha vivido situações constrangedoras,
que você tenha vivido diversos tipos de traumas na sua vida, saiba hoje que ainda é possível viver uma nova história, que ainda é possível ser feliz, porque Jesus te ama e Ele deu a vida por você. Ele escolheu abraçar os esquecidos, enxugar as lágrimas dos que choram, simplesmente sentar e ouvir as suas lamentações, porque Jesus sabe como dói por dentro. Ele sabe as frustrações, os traumas que você já vivenciou. E Ele simplesmente Ele diz na sua palavra que eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, pois eles precisam ser tratados, eles precisam ser curados. E Jesus está dizendo hoje para você, Ele quer sarar as tuas feridas. Ele quer colocar agora uma vírgula onde todos colocaram um ponto e continuar a sua jornada, mas agora com uma história diferente. Você vai dar a volta por cima e todos vão ver o agir de Deus na sua vida.